roteiro espiritualista tem o prazer de receber hoje o monge Shōjō Sato, do Templo Budista da Terra Pura. Hoje nós vamos conversar com ele sobre os princípios do budismo. Monge Sato, seja bem-vindo ao nosso programa. Para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de situar um pouco o telespectador com relação ao budismo. O senhor podia contar para nós um pouco da origem do budismo? Sim, Ana. Antes de mais nada, é um prazer estar conversando com você aqui e os espectadores. O budismo, Ana, tem uma história longa. Começa com Siddhartha Gautama, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Quem era Siddhartha Gautama? Era um príncipe indiano do reino dos Sákyas, que nasceu príncipe e que aos 29 anos abandona o palácio para conhecer o sofrimento humano e busca as causas do sofrimento, chega à iluminação e passa a divulgar dos 35 até os 80 anos esse caminho da iluminação, da sabedoria, da compaixão para todos os seres. E quais são os princípios do budismo? São princípios que eu diria valem muito para os dias de hoje. Por que valem muito para os dias de hoje? Porque se na época do Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, o sofrimento já existia, como sempre existiu, era uma circunstância, digamos, de pobreza, de escassez, de muita rigidez na sociedade. Hoje, 2 séculos e meio passados, nós podemos dizer que atingimos a era da abundância material. Nós confiamos na ciência e na tecnologia, achando que a ciência e a tecnologia nos livraria do sofrimento, e não é? Hoje, nós continuamos sofrendo nessa situação da abundância. Eu até acho que o século que nós começamos a viver é o século em que temos que compatibilizar, temos que conciliar todo o avanço material que tivemos nos últimos séculos com o avanço espiritual que ainda tem um caminho a percorrer, e o budismo é um dos caminhos desse avanço espiritual. E o que um adepto do budismo precisa para atingir a iluminação do Buda? O Buda, aos 35 anos, quando começa a sua pregação, fez o primeiro grande discurso chamado As 4 Nobres Verdades. E o que se conta é que essas 4 nobres verdades, que eu vou dizer quais são, ele repetiu durante 45 anos e teria falado 84 mil vezes de formas e para públicos diferentes. E essas 4 nobres verdades valem até hoje. Quais seriam essas 4 nobres verdades? Primeira nobre verdade: o sofrimento faz parte da condição humana. Ou seja, nós não devemos rejeitar o sofrimento. Nós devemos não nos aprisionar no sofrimento, mas fazer do sofrimento um meio para alcançar a felicidade. Segunda nobre verdade: todo sofrimento tem suas causas. E nós podemos descobrir as causas do sofrimento. E descobrindo as causas do sofrimento, nós podemos chegar à felicidade, ao nirvana. E a 4ª nobre verdade é o caminho óctuplo, ou seja, budismo é um ensinamento muito pragmático, pouco dogmático, e essas 4 nobres verdades, especialmente o caminho óctuplo, indica para nós, sempre, no passado como no presente, quais seriam as práticas do cotidiano que nos encaminham para o nosso destino, que é a felicidade, que é o nirvana. O senhor podia explicar para a gente melhor como é que é o caminho óctuplo? Claro, Ana. Óctuplo significa 8, não é? Então, seriam 8 práticas que ajudariam as pessoas a encontrarem a felicidade. Seria a compreensão correta, o pensamento correto, a ação correta, a palavra correta
meio de vida correto, o esforço correto e a atenção correta. Então seria um estado contínuo de meditação? Sim, sim. O que é o correto, não é? Muitas vezes nós nos pegamos nessa palavra correto. Correto seria o bom, seria o justo, seria o certo. Não é? O budismo foge desse maniqueísmo, o que é bom, o que é mal, não é? O justo, o injusto. Correto seria, em cada circunstância de tempo e lugar, qual é a forma mais direta, sem distorções, mais reta, não é? O correto significa isto. Parece muito simples, não é, Ana? Sabe? São coisas do cotidiano, palavra correta, ação correta, meio de vida correto, atenção correta, etc. Agora, como a pessoa, em cada momento, em cada lugar, pode discernir essa forma mais direta, mais certa, não é? Então, isso depende muito de cada pessoa. E, por exemplo, não é? A compreensão correta é compreender exatamente as 4 nobres verdades. Ou seja, não fugir do sofrimento, não é? Mas também não se refugiar no sofrimento, buscar as causas do sofrimento, não é? E ir abordando as causas do sofrimento, que até queria dizer como é que o budista faz, não é? Nós podemos realizar o nosso destino, que é o nirvana, que é a felicidade. Não é? Então, começa com a compreensão correta das 4 nobres verdades. O budismo também tem por princípio, né, pelo que eu conheço pouco, a questão de achar que muito das causas do sofrimento nosso vem de um desejo, né? O senhor podia explicar muito essa relação entre sofrimento, desejo? Gostaria sim, Ana. O desejo é uma colocação até muito simples, não é? Mas às vezes distorcida. E eu começaria dizendo que há 3 princípios importantes no budismo, não é? Isso vale para todas as épocas. Além das 4 nobres verdades. Além das 4, dentro das 4 nobres verdades, Uhum. existem 3 princípios, não é? Ou seja, os 3 princípios que explicariam as causas do sofrimento. O primeiro princípio é impermanência. Ou seja, tudo na vida evolui. Tudo na vida se transforma, não é? É dinâmico, né? É dinâmico. Isso acontece conosco mesmo, na nossa vida, não é? Na nossa vida, desde que nós nascemos até hoje, as coisas foram mudando, a nossa visão do mundo vai mudando, a nossa consciência vai mudando, assim por diante. Assim como o universo, não é? Volta e meia, os cientistas inventam ou descobrem uma nova teoria da origem do universo, não é? Nós nunca sabemos exatamente quando é que começou o universo, quando é que termina, só sabemos que o universo está em evolução, não é? Então, a impermanência. E muitas vezes nós sofremos porque nós não aceitamos esta evolução permanente, não é? E nós sofremos, por exemplo, quando queremos manter uma situação boa. E nem sempre aquela situação boa se mantém, não é? Nós sofremos... Até pela dinâmica, né, da vida. Exatamente, exatamente. Nós sofremos achando que aquela dor nunca vai passar, quando de repente passa, não é? Então, a impermanência, pensar sobre a impermanência é uma forma de buscar a causa do sofrimento. Outra forma, também complementar, é a interdependência, o não eu. Ou seja, eu existo não por mim, mas pelos outros, não é? Por exemplo, o fato de eu estar aqui, não é? Está dependendo de você, está dependendo, o fato de estar gravando com você, está dependendo de tanta gente que está nos ajudando, não é? Eu, para vir aqui de manhã, tomei café, não é? Comi pão. Café aqui depende das pessoas que plantaram o café, que fizeram o café, não é? O pão depende não só do padeiro,
de quem produz o trigo e assim por diante. Essa interdependência tem só a ver com a materialidade ou tem a ver com a emocionalidade, com a espiritualidade? Ah, sem dúvida, com a espiritualidade. Quem somos nós, não é? Quer dizer, primeiro, nós somos a continuidade de uma energia, não é? Podemos dizer, até do ponto de vista científico, que eu estou aqui nesta terra porque nasci dos meus pais, não é? Meus pais nasceram dos pais deles e assim por diante. Então, eu sou uma continuidade, não é? Interdependente de muita coisa. Tá? Assim como hoje eu dependo dos outros seres, não só seres humanos, né? Mas o budismo entende como outros seres, não só os homens, como os animais, os vegetais, os minerais. Ou seja, eu dependo de tudo mais. Então, muitas vezes, nós sofremos porque achamos que podemos fazer as coisas sozinho, não é? Então, o nosso desejo não é ruim em si, mas esperar que o nosso desejo se realize só pelo trabalho meu, só pelo meu egoísmo, isso traz sofrimento. Não é? Aproveitando esse gancho da questão da interdependência, como é que vocês veem a questão do karma? Assim, agregando a questão do karma, assim, vocês acreditam na reencarnação? A gente reencarna, tem vidas sucessivas e por esse ir e vir a gente teria karmas, assim, saldos para serem pagos? O budismo usa a palavra, a expressão renascimento, não é? A diferença que eu vejo entre reencarnação e renascimento é que no budismo o renascimento não significa o reaparecimento, digamos, da pessoa toda em si, não é? Mas o renascimento do espírito ou da energia, não é? Ou seja, certamente em mim, não é, está representado o renascimento dos meus pais, dos meus avós, dos antepassados, etc. Não é? Então, o renascimento significa continuidade desta vida, não é? E o karma significa que muita coisa que eu sou, ou tudo que eu sou, não é consequência das coisas feitas no passado. Que pode ser um passado muito lá atrás ou um passado Exatamente, recente? exatamente. Sabe? Pode ser consequência do que eu fiz ontem, né? Como pode ser consequência do que foi feito há milhões de anos atrás. Né? Então, karma, nesse sentido, é a ação que foi realizada ou a ação que você vai realizar. Toda ação que você vai realizar tem consequências, não é? Como o que você faz hoje é consequência das ações no passado, que pode ser nesta vida ou em outras vidas. Bom, continuando nessa coisa de comparar um pouco as doutrinas, vocês acreditam na sobrevivência da alma, de um espírito ou de uma energia numa outra dimensão, numa outra realidade? Sim, sim. O budismo sempre aceitou esse tipo de interpretação sobre vidas neste mundo, em outros mundos, não é? Só que o budismo é muito pragmático e muitas vezes você pergunta o seguinte: para que serve pensar sobre essas coisas? Não é? Tudo bem que isso possa existir, né? Ou pode não existir, né? Mas será que não são conceitos, ou preconceitos, ou noções, não é? E que esses conceitos, preconceitos ou noções, muitas vezes, em vez de nos ajudar, podem nos atrapalhar. Digamos que o budismo está preocupado com aqui e agora, assim, Sim. o que você é agora, Sim, sim, exatamente. mais do que para onde você Exatamente, vai, de onde você exatamente. vem. Mas, ao mesmo tempo, o princípio, falei dos 3 princípios, não é? O princípio da impermanência, o princípio da interdependência e o princípio do nirvana, não é? O budismo diz o seguinte, que o nosso destino
é a felicidade, é a emancipação do sofrimento, é a extinção dos conceitos de bom, de mal, tal, etc. Sabe? Então, é para viver o aqui e agora para realizar o nosso destino da emancipação. Ou seja, a felicidade não é pensar no passado como ressentimento ou no futuro como intenção. É viver o presente. E, continuando nas comparações, vocês acreditam que existe um Deus que nos criou, anterior a todos nós, e que nos coordena, nos ama, nos perdoa, nos ajuda? Como é que é essa noção de Deus para o budismo? Olha, Ana, em todas as religiões legítimas, né, cristianismo, budismo, hinduísmo, outras religiões, judaísmo, não é? O que se coloca é a humildade de cada um de nós. Como nos colocarmos humildes perante algo que é muito maior do que nós. Não é? E aí se cria, por exemplo, o conceito de Deus, não é? Algo superior a todos nós, não é? E que nós não existiríamos sem este algo superior. Não é? O budismo não fala em Deus como Deus criador, não é? Também a colocação é a seguinte: o que adianta nós sabermos quem criou o mundo? Não é? Porque o mundo existe, o universo existe e tal, não é? Mas eu tenho a impressão que, para o budismo, Deus é tudo mais menos eu. Porque eu não existiria sem o tudo mais. É uma equação, Deus é tudo mais. é uma equação interessante, né? Assim, tudo mais menos eu, né? Exatamente. Dá uma equação. Eu dependo de tudo mais. Eu não sou nada perante esse tudo mais. Não é? Ok. Um pouco assim sobre a sistemática, né, da religião. Vocês têm um líder espiritual, assim, como por exemplo o Papa, enfim, não me ocorre aqui outro, mas o Papa é um bom exemplo de líder, né? Existe um líder a quem vocês tecem referências? Olha, no budismo existem várias escolas. Não é? Eu sou da Terra Pura, que pertence a uma grande corrente que se chama Mahayana, não é? Onde também estaria ou está o budismo tibetano, do Dalai Lama, não é? E uma outra corrente chamada Theravada, né? O Hinayana, que está mais restrita ao sul da Índia, Ceilão, Birmânia, Tailândia, etc. Não é? Ceilão? Ceilão. E Mahayana é uma grande corrente, né, que da Índia subiu pela China, Coreia, atingiu o Japão, né, e a Europa toda, Estados Unidos, etc. hoje. Não é? E nós não temos um Papa como no cristianismo. Não é? Há encontros periódicos entre as grandes escolas budistas, não é? Mas toda escola budista fala em 3 tesouros do budismo, ou 3 guias do budismo. Não é? Todas as escolas budistas. O que diferencia as várias escolas budistas, eu diria que é mais sobre as interpretações do dia a dia do caminho óptimo. Não é? Mas, por exemplo, mais rigor ou menos rigor? Exatamente, exatamente. Mais meditação, menos meditação, por exemplo, não é? Agora, quais seriam os 3 tesouros do budismo, os 3 guias do budismo? Primeiro, o Buda. Não é? Segundo, o Dharma. Terceiro, a Sangha. Não é? Aí gostaria de explicar rapidamente. Claro. Não é? Buda seria o exemplo de vida do Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, como de outros Budas, de outros sábios, de outros, digamos, patriarcas do budismo. Não é? Como é essa história do Buda, né? Do Buda Shakyamuni, que é mais fácil de a gente visualizar? Primeiro, ele nasceu predestinado, como todos nós estamos destinados ao Nirvana, à liberação do sofrimento, não é? Mas ele, mais do que isso, não é? Ele nasceu como príncipe. Não é? A mãe morreu uma semana depois do parto,
mas ele cresceu como príncipe dentro do palácio, amado pelo seu povo, amado pelo seu pai, casado, tinha filho. E, no entanto, ele questionou muito a vida. Com todo esse conforto, aparentemente sem nenhum problema, ele questionou sobre a vida, sobre si próprio, sobre o mundo, não é? Sobre o sofrimento. Não é? Ou seja, o budismo não é para aquelas pessoas que não questionam. É questionar de fato a vida, não é? Como estou na vida, como é que estão os outros, etc. Segunda fase da vida do Buda é de um profundo disciplinamento físico e mental. Ele passou dos 29 aos 35 anos, junto com os ascetas, digamos, vendo os limites do pensamento, né, e os limites do físico, né, achando que com o sacrifício ele se libertaria do sofrimento. Né. Até que ele, depois de 6 anos, entra em meditação profunda e percebe que não é exatamente isso. Não é exatamente você sacrificar de propósito, né, para testar os limites da mente e do corpo que leva à liberação do sofrimento. Né? Às vezes dá o contrário, as pessoas que fazem esse tipo de disciplinamento ficam muito egoístas, ficam muito soberbos da própria capacidade. Olha, eu dominei o sofrimento e tal, não é? Não é isso. Eu acho que... É interessante o exemplo do Buda, porque o Buda parece um pouco mais próximo do que Cristo, né? Cristo, assim, a tal perfeição dele, para nós cristãos, fica até um pouco mais longe. O Buda parece um pouco mais perto, né? Bom, eu posso fazer o mesmo caminho e encontrar a iluminação, né? Eu acho, Ana, eu já fui, eu até me converti ao budismo depois de 50 anos, né? É uma conversão recente, já fui católico, não é? De fato, essa perfeição do Cristo cria um certo complexo de inferioridade. De inferioridade em nós, sabe? E Buda, não. Eu acho que isso é que me levou ao budismo. O Buda é uma pessoa como nós, sofreu como nós, e por ter sofrido como nós, como Cristo sofreu também, isso é verdade, não é? Como o sofrimento que eles experimentaram, tanto Cristo como Buda, dá a certeza de que ele entende o nosso sofrimento, não é? Eu acho que a diferença do Cristo é que o Cristo foi crucificado e aquela disciplina cria mais complexo de inferioridade na gente. Né? Quando o Buda diz, olha, mas o seu destino é o Nirvana, o seu destino é a libertação. Né? E tem a terceira fase da vida do Buda, sabe? Ele chega a essa iluminação através da meditação, né? Quando ele acha que não vale a pena se sacrificar tanto ao ponto de chegar perto da morte, não é? Mas ele diz o seguinte, essa iluminação, né? Essa libertação que eu tive, só se mantém se eu tentar passar para os outros. Sabe? Esse seria o segundo tesouro? Assim, não. Tentando resgatar os tesouros. Exatamente. Aí que vem o Dharma, que é o segundo tesouro. São os ensinamentos do Buda. Né? E, na verdade, ele falou sobre os 4 nobres verdades, né? O caminho óptico, só que ele falou 84 mil vezes porque ele sabia que a comunicação humana era muito difícil. De repente, a gente acha que outra pessoa está entendendo, não é? Quando o significado da palavra é diferente. Por exemplo, aqui em Brasília, né? Eu sou de São Paulo, mas aqui em Brasília, como tem gente de toda parte, né? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, eu vejo que a mesma palavra pode ter significados diferentes. Tá? Então, Dharma seria o segundo tesouro? Exatamente, são os ensinamentos do Buda e dos seus discípulos, dos grandes patriarcas. Seria o Dharma, os ensinamentos do Buda, das 4 nobres verdades do caminho óptico. E terceiro tesouro é a Sangha. Ou seja, a Sangha é a vida, ou seja, a comunidade, o mundo. Né? Não adianta, digamos o seguinte, né? Eu buscar a minha felicidade, eu estou cercado de contradições, de
angústia, de ansiedade, não é? O que vivemos muito hoje, Ana, sabe? Com todo esse avanço da ciência e da tecnologia, não é? Eu acho que, eu sou economista, não é? Tenho uma interpretação econômica, a de Monge, eu acho que nós atingimos o reino da abundância material. Mas, apesar disso, as pessoas estão infelizes. Há muita desigualdade, há muita injustiça, sabe? A frustração, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, se esse mundo que vive em torno de nós não está feliz, como é que posso me sentir feliz? E a sanka seria uma atitude de direção ao outro? Exatamente, ao mundo. De levar a mensagem budista ao outro? Levar o amor, a compaixão, a sabedoria, não é? Que são os ensinamentos do Buda, que é o Dharma. Como levar aos outros os ensinamentos, não é? Que nos dizem como é que nós podemos praticar o amor, não é? Como é que nós podemos chegar perto da compaixão, perto da sabedoria, sabendo que amor incondicional, a compaixão, não é? A sabedoria é uma coisa infinita. Nós estamos sempre em busca e tentando transmitir isto. Ok. Bom, para encerrar, mais um pouquinho de práticas. Vocês têm um livro sagrado? Assim, a que vocês cultuam, como os católicos têm a Bíblia, os protestantes também? Essa é uma dificuldade do budismo, mas também uma facilidade. Ou seja, como Buda, Shakyamuni, consta que falou 84 mil vezes, há 84 mil textos que se dizem ser ou originais das falas do Buda Shakyamuni ou já interpretações dos seus discípulos. Não é? E na sua liberdade, o budismo permitia que uma pessoa que tivesse leitura, chama-se sutras, não é? Desses sutras, desses ensinamentos, pudesse começar a sua pregação. Não é? Então, cada escola budista tem, digamos, os seus textos fundamentais. Não é? A Terra Pura, por exemplo, tem 3 textos fundamentais. Não é? O Sutra Maior, Sutra de Contemplação e Sutra Menor. Não é? Então, cada escola tem os seus escritos sagrados, os seus textos sagrados e a sua, digamos, o seu cerimonial. Não é? Por exemplo. E por que tornar-se monge? Por quê? Assim, você está perguntando de mim? Claro, porque os católicos, o monge, ou enfim, a freira, né, o frei, eles se retiram da vida pública, né, para se dedicarem à adoração de Deus, algumas à educação, né, algumas congregações à educação, outros só à oração, outros à caridade. Como é que é essa coisa de ser monge no budismo? Ana, eu me tornei monge... Pode casar? Primeiro, eu me tornei monge que posso casar, posso manter o casamento. Pode casar. Eu sou casado, tenho família e tal, não é? Mas eu me tornei monge não porque seja superior a ninguém, sabe? Nem a você, nem a ninguém. Muito pelo contrário. Porque eu senti que se eu não me tornasse monge, eu ficaria buscando o caminho, digamos, né, da minha felicidade ou da minha emancipação de forma inacabável. Não é? Então, eu digo, olha, tenho que optar por uma escola, sabe? Porque senão eu vou ficar perdido, né? Como fui cristão, deixei de ser cristão. Não é? Eu tenho uma formação, digamos, intelectual, então lia muito. Então, essas leituras, né? Essas buscas criavam mais ansiedade, mais angústia em mim do que o contrário. Então, eu disse, não, vou optar por uma escola. Eu optei por essa escola da Terra Pura porque eles têm uma prática poderosíssima. Uma prática poderosíssima. Eles acreditam, não é, no Buda Amida, que é uma referência fundamental, Buda Amida. O Buda Amida foi mencionado pelo Buda Shakyamuni, não é? O Buda Amida teria existido há milhões de anos atrás, não é? E fez um voto, que é o voto da salvação universal.
Eu só me tornarei Buda, o Amida disse, só me tornarei Buda se todos os seres realizarem o seu destino, que é a salvação. E como é que a questão de ser monge entra aí? Por que ser monge? Porque aí o senhor prega, enfim, qual é a distinção de ser monge, assim, qual é a diferença? A Porque- diferença é que eu tenho que obedecer uma ordem, não é? Quer dizer, a Ah, Terra tá. Pura é uma ordem, não É uma filiação, né? Então, ser uma monge é uma filiação. filiação. Exatamente. Ah, E tá. com isto tem um patriarca, a Terra Pura é uma escola budista japonesa, não é? É fundada por Shinran Shonin no século XIII, não é? Tem um patriarca no Japão, não é? Temos um bispo no Brasil e em várias cidades do Brasil, não é? Existe o Templo Terra Pura. E nós estamos, eu sou até um exemplo ainda raro dentro da Terra Pura, porque é um budismo que agora está se voltando para os brasileiros de maneira geral, com cultos em português. Então, a cada 2 domingos, eu faço uma palestra no templo daqui de Brasília. Ah, E essa é a forma de manter também, digamos, né, o exemplo do Buda histórico, que do questionamento entra numa disciplina mental e física, não é? E continua a pregação, não é? Dos seus ensinamentos até o final da vida. ok. Sr. Sato, muito obrigada pela sua presença no programa. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.